Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Aí você marca e abre em 1 Timóteo, capítulo 6. Você vai poder cear com a Lu. Quero dar uma palavra rápida. Deixa marcado Filipenses e vai para Timóteo, deixa aberto e responde a minha pergunta. O que você precisa que aconteça na sua vida para você ficar feliz? O que você precisa? Pensa aí. O que você precisa que aconteça na sua vida para você ficar feliz, alegre, como diz, satisfeito? Pensa aí. Pensou? Não? É possível que não pensou, me ajuda aí, ué. Se eu falar para você assim, pensa num quadrado azul, você vai pensar em quê? Pensou? O que precisa acontecer? Irmãos, preste atenção. Nós muitas vezes vivemos mal, porque colocamos alvos elevados demais para que nós fiquemos felizes. Nós somos exigentes demais, não só conosco, mas somos exigentes demais com os outros. Somos exigentes demais com a família, somos exigentes demais com o trabalho, somos exigentes demais com o governo, somos exigentes demais com a pessoa do trânsito, e somos exigentes demais. Nós criamos padrões muito elevados e muitos de nós vivemos mal por causa disso. Porque não sabemos ser simples. Não sabemos ser tranquilos. Não sabemos desfrutar. Então, quero falar em 10 minutos sobre isso. 1 Timóteo 6. Diz assim. De 6 a 8. Capítulo 6, 6 a 8. Diz assim: de fato, a piedade com contentamento, ou a santidade com alegria, é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Não é isso? A Lu falou aqui. Nós vamos levar o quê? Nada trouxemos, nada vamos levar. Agora olha o versículo 8. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Tem uma tradução que eu decorei e diz assim: tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Então você precisa do que para ficar contente? Alguém aqui não tem o que comer? Daqui a pouco vai ter. Alguém aqui não tem o que vestir? Só que nós, irmãos, colocamos alvos muito elevados. Não, tem que estar certo. Fulano tem que fazer não sei o quê. Fulano tem que agir assim. A minha conta tem que ter tal recurso.
Queridos, cada um tem uma situação diferente. Uns de nós aqui temos conta com poupança poupuda. Quer dizer, eu não conheço, mas eu estou imaginando. Né? Outros não têm dinheiro para pagar a conta amanhã. Uns estão sarados, fazendo desafio da fita métrica. Outros estão na capinha, né? Com dificuldade. Uns estão recebendo um filho. Outros estão sepultando o seu morto. Não existe padrão, queridos. Nós temos que sempre nos levantar contra a ideia de achar que se eu atingir o padrão A, o padrão B, dentro da minha casa, se dentro da minha casa o fulano agir assim, o marido agir assado, o filho agir assim, o pai... Pare com isso. Sua satisfação não depende da ação do outro. Não depende de como você é tratado lá fora. Eu conversei com uma pessoa tentando mostrar para essa pessoa que existe uma diferença entre ser xingado e sentir-se xingado. Entre ser maltratado e sentir-se maltratado. E o cristianismo, quando entra no nosso coração, ele faz isso, ele nos liberta dessa obrigação de que as coisas têm que acontecer do jeito que a gente quer. Então pare de ser exigente demais. A Bíblia fala sobre isso, quer ver? Vamos ler Filipenses e terminar com Filipenses. Filipenses 4. 4 a 7. O versículo 4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Queridos, nós somos desafiados, ordenados a nos alegrarmos no meio das dificuldades, das situações complicadas. Não existe no mundo uma situação inequívoca, onde todos estão tendo condições boas. Um está vivendo uma condição complicada em si, outro é com a família, é com a irmã. Uns têm a família buscando a Deus, outros têm gente se afastando do Senhor. Mas alegre-se no Senhor, porque o Senhor não muda. Alegre-se no Senhor. Eu vinha no carro agora com a Tereza e o Mateus, e a Sarinha, nesse ponto, a gente vinha ali na R Nestlé, e o céu estava lindíssimo. Do lado de trás da gente, chuvas e nuvens cinzas. E do lado da frente, um céu azul, dourado. Uma chuva caía longe, avermelhada por causa da cor. E eu comecei a rir no carro. Comecei a rir. Aí o Mateus falou assim: pai, por que você está rindo? Eu falei: porque o Senhor que fez. E Ele me deu o privilégio de ver. Eu falei: mas isso é motivo para você rir? A gente ri quando conta alguma coisa engraçada, ele falou comigo, né? Não é, a gente ri quando a gente tem o Senhor, quando a gente enxerga o Senhor, quando a gente não coloca condições maiores do que Deus. Você tem o Senhor? Então você tem motivo para alegrar-se sempre, porque o Senhor é a nossa alegria, mesmo na crise mais complicada. O versículo 5 diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E ainda traz uma advertência. Por quê? Perto está o Senhor, então não seja carrancudo. Sabe por quê, irmão? Jesus contou uma parábola que quem é carrancudo e trata mal os outros, não vai para o céu. Ele contou, ele falou assim: o meu servo, que esperou o Senhor sair e começou a espancar os seus conservos, esse não vai para o céu. Que trata mal os seus conservos. Queridos, nós temos que tratar mal quem? Só o diabo. Lembra, Zezé? Só o diabo. O resto, nós temos que tratar bem. Temos que ser amáveis, bondosos. Temos que ter um sorriso. E temos que dar um estímulo para essa pessoa. Fazer essa pessoa viver bem também. A gente só tem um dia.
Diz a lua que só tem um dia. Ontem eu fui fazer um casamento, contei de manhã, não tinha muitas pessoas, e a maior parte das pessoas era assim da nossa idade para cima. Então, era um ambiente assim mais maduro, né? E eu falei e dei uma palavra de ânimo para o casal e para os outros casais. Falei, gente, sejam amáveis, vivam bem, dancem. Ainda falei assim, a Bíblia fala isso. A Bíblia fala assim, na experiência de quem escreve, o autor diz assim, beba gostosamente o seu vinho. Então a gente tem que aprender a viver bem, ter prazer nas coisas, gostarmos das coisas. E as pessoas da festa, Deus tocou o coração, foi uma benção. Aí depois abriu para dançar, e aí a turma começou a dançar. Essa turma a maior parte estava dançando, era mais experiente. E de repente veio um senhor dançar, de cabelo branco, começou a dançar. Só que ele tinha chegado de bengala, mancando. E esse homem largou a bengala e começou a dançar. E ele começou a dançar e dançava, aí uma turma chegou e falou assim, pastor, eu quero essa cura. Falaram comigo. A maior parte não era evangélico. Eu quero essa cura, que cura o senhor deu para ele? Aí eu chamei o senhor, conversei com o senhor, está bem? Ele falou assim, não estou bem, não estou ótimo. E ele falou para mim assim, inclusive metade do meu coração não funciona, que eu tive lá uma isquemia, o meu lado esquerdo não recebe sangue. Aí eu falei, vamos orar para o homem não ter um infarto aqui. Se tiver um infarto na festa, vai ser horrível. Mas ele estava aproveitando o momento que ele sentiu alegria, e muitas vezes a bengala é um desafio para ele viver mal. A bengala o escraviza. O Demilson não está aí não, né? Demilson veio de manhã sem bengala. O médico falou para o Demilson que ele ia usar bengala até o dia 3 de maio. Eu encontrei com ele semana passada, ele de bengala. Eu falei, Demilson, por que você está de bengala? Ele falou assim, o médico disse que eu preciso, que senão... Eu falei, então faz o que o médico mandou. Eu falei, mas pastor, eu não quero usar bengala. Eu falei, então vai no médico. Aí ele foi. No SUS, atendimento de posto desse... Sabe esse atendimento que você marca para daqui 3 meses? Né? Ele foi, sem marcar, sem nada, contou para mim de manhã, lá na porta, na hora que a gente estava cobrando os versículos. Aí ele chegou lá, ele falou, eu quero falar com o médico, de bengala. Aí o médico, a pessoa falou assim, o médico está aqui, o paciente não veio. Você quer? Entrou, conversou com o médico falou, não precisa usar bengala mais não. Sem bengala. Ele falou, pastor, eu ia ter que esperar até o dia 3. Então, muitas vezes, nós não nos damos o direito de sermos felizes porque alguma coisa não vai bem do lado de fora. Porque uma bengala nos escraviza. A bengala, às vezes, é o nome de uma pessoa da família que está agindo errado, às vezes é a falta do dinheiro, às vezes é trabalhar demais, ficar maluco. Não sei qual que é a sua bengala. Às vezes é o passado que te prende, você está preso lá no passado e não consegue aproveitar o dia. Não consegue se alegrar e não consegue ser amável. Porque, irmãos, gente triste é amável? Gente emburrado é amável? O amável é o alegre. Por isso que o texto vai numa sequência. Alegrem-se. E aí, já que você tem alegria, seja amável. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. O que te deixa ansioso hoje? Eu comecei perguntando, o que você precisa para ser feliz, ficar contente? Então, a Bíblia já diz, então pega a sua ansiedade e ajoelha. Fala, Senhor, está aqui, súplica e ação de graça. Súplica porque você não domina. João está aqui. Tem alguma coisa que o João pode fazer pela dona Dalva ou pela Dalvinha? Nada. Aqui ele não pode fazer nada a não se orar. João, você vai comer feliz? Vai comer. Porque quando nós oramos, o Senhor age. Então pega a sua ansiedade que vai te incomodar para amanhã e coloca diante de Deus e deixa o Senhor tratar com você. Aonde a sua mão não vai, a mão de Deus já chegou. E o texto termina no versículo 7. Olha que bonito. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, aproveite a paz, meu irmão. Aproveite a paz. Viva em paz, viva bem. Sabe, o escritor que escreveu "Beba gostosamente o seu vinho", ele bebia vinho. Às vezes você não bebe vinho. Então, você pode escrever do seu jeito. Coma gostosamente o seu jiló. Às vezes você é vegetariano. Coma bem. Em vez de você colocar um alvo elevado e não consegue viver, adapte na sua vida e viva bem do seu jeito. A única coisa que você não pode é pecar. É só isso. Por isso que o texto de Timóteo diz assim: piedade. Se você andar longe do pecado, viva bem. Seja um abençoador, seja um abençoado. Desfrute alegria e vive em paz. O Senhor vai abençoar você. Na realidade, o Senhor já está abençoando. Já está te abençoando. E muitas vezes você não consegue enxergar porque os seus olhos não estão em Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver bem na situação que nós estamos. Diminua o grau de exigência. Diminua. Especialmente se tiver a ver com outros. Tem a ver com outros? É mãe, é pai que você pôs, filho, eles têm que agir assim? É pais que colocaram para os seus filhos? É a esposa que colocou para o marido ou o marido para a esposa? É a exigência que você colocou para o governo? Ou a exigência que você colocou para a igreja? Para o seu trabalho? Viva bem. O Senhor deu mais uma noite. A noite que nós temos hoje é essa. Nós vamos comer, conversar. Você vai poder conversar com alguns irmãos, conhecer outros. Abraçar a Lu, quem não abraçou, com cuidado. Aproveitar, dar um abraço na Sueli, na Denise, que a gente não tinha visto ainda. Então aproveite esse tempo. Saiba desfrutar de cada instante. Aí amanhã você tem que trabalhar. E você não gosta do local. Mas é o que você tem. Assim, Senhor, eu vou trabalhar para o Senhor. Você bênção lá. Você é um abençoador. Às vezes tem alguém de bengala lá, vivendo mal. E se você vive bem e se alegra no Senhor, e de repente você começar a rir do nada, a pessoa vai fazer igual o Mateus, vai perguntar: por que você está rindo? Aí você fala assim: eu estou rindo porque o meu Deus está aqui. E sabe o que isso vira? Um testemunho. Só porque existe um sorriso no seu rosto. Que Deus nos abençoe e nos ensine a viver bem, no nome de Jesus, porque essa é a vida que o Senhor espera de nós. Nós vamos cantar mais uma canção.